Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Nós estamos vendo em torno da felicidade e nos lembramos que essa semana nós atendemos um espírito. Nós temos toda a casa espírita, o diferencial da casa espírita é exatamente, o referencial da casa espírita é exatamente a manifestação dos espíritos. Porque se não tivéssemos a manifestação dos espíritos, nós não teríamos tido a codificação da doutrina espírita. A doutrina veio toda ela trazida pelos espíritos. As 5 obras básicas da codificação foram trazidas pelas vozes dos espíritos. Os espíritos sempre manifestaram no mundo e a gente vê as manifestações deles lá no Velho Testamento. A gente vê o decálogo, que são os 10 mandamentos da lei de Deus, apresentados a Moisés, que foi um ato mediúnico. Ele sobe ao monte, faz as orações e, de repente, ele recebe o decálogo. Moisés, proíbe a manifestação dos espíritos. Então, se ele proíbe, é porque essa manifestação existia. Porque a gente não proíbe uma coisa que não existe. Nós não vamos proibir uma pessoa de atravessar uma rua se aquela rua não existir. Então, quando ele proíbe, é porque existia manifestação. E por que ele proibiu? Porque havia um desvirtuamento nas manifestações. As manifestações estavam sendo comercializadas, estavam sendo equivocadamente colocadas. Então, por isso é que ele proibiu a manifestação. No entanto, Jesus, já no Novo Testamento, ele revoga essa determinação de Moisés. Porque todos os profetas também do Velho Testamento profetizaram, quer dizer, eram manifestações de espíritos. Então, Jesus, quando ele revoga a proibição de Moisés, ele o faz exatamente quando ele se manifesta ali no túmulo para aquelas 3 senhoras que estavam lá. Ele se manifesta na estrada de Emaús, se manifesta no cenáculo, em vários outros, para Paulo de Tarso, em vários outros monumentos ele se manifesta. Então, aquilo ali é manifestação de espírito. Se a gente vê o Atos dos Apóstolos é considerado o livro do Espírito Santo, quantidade de espíritos que manifestam ali. Então, todos os tempos, e a gente vê a história dos santos, os santos, muitos deles considerados santos, exatamente porque houve a manifestação de espíritos. Durante todo o período da Idade Média, nós vamos ver manifestações de espíritos. Quando chega a codificação da doutrina espírita, e 10 anos antes, na verdade 9 anos antes, 1848, no condado de Nova York, surgia o que seria chamado o moderno espiritismo, a doutrina espírita. Começava ali aquele momento, com aquelas moças recebendo aquelas pancadas e aquelas pancadas dizendo que eram espíritos. A codificação, aquelas meninas que trouxeram, aquelas moças, aquelas médiuns, trazem a comunicação. E depois disso, nós sabemos da quantidade de espíritos que se manifestaram no mundo. O trabalho realizado por Francisco Cândido Xavier, no próximo dia 2 vai haver uma festa lindíssima em Pedro Leopoldo, em comemoração, porque 2 de abril seria aniversário do Chico, então vai haver uma festa lindíssima em Pedro Leopoldo, chama Festa das Luzes, exatamente para lembrar o grande apóstolo, o grande missionário que é Francisco Cândido Xavier. Durante esse período, no século XX, veio Francisco Cândido, veio o professor Eurípides, antes Dr. Bezerra de Menezes, hoje Divaldo, recebendo as entidades angelicais, os espíritos iluminares. Então, eles existem e estão em todos os lugares. E nós, outro dia, recebemos uma entidade, um espírito, muito necessitado na nossa casa. E a gente ficou assim, com muita compaixão de ter que atendê-lo, porque a tônica desse espírito, a dificuldade dele, a aflição dele, é porque ele imaginava que era possuidor de muitos bens. Ele imaginava, embora desencarnado, mas ele imaginava que aquela fazenda era dele, aquele gado era dele, a casa, os carros, as pessoas. Ele não tinha se dado conta
que havia deixado tudo aqui na terra. Então, um desespero enorme. Ele chorava porque diz que tinha outras pessoas que estavam assambarcando, tomando o patrimônio dele. E com muita dificuldade, com muito tato, porque tem que ter uma dose muito grande de caridade, até de uma certa psicologia para tratar uma situação dessa, para não agravar com o quadro já de aflição que o espírito está vivendo. Nós o fizemos entender que ele já não possuía mais nada daquilo. Não tinha fazenda, não tinha casa, não tinha gado, não tinha carro, não tinha dinheiro na conta, não tinha nada. As pessoas que ele havia amado, e certamente que ele amou mais as coisas do que as pessoas também haviam ficado aqui. Ele havia partido sozinho para o plano espiritual. E aí ele chorava e a gente imaginava assim, a decepção, porque tudo que ele amealhou, tudo que ele juntou, ele deixou aqui. E o Chico já nos orientava que a decepção é a visita da verdade. Nós já falamos várias vezes sobre isso. A decepção é a visita da verdade, quer dizer, as coisas são como elas são. Nós não as enxergamos como elas são, e daí, quando nós nos deparamos que elas são daquela maneira, a gente se decepciona, mas é a verdade nos visitando. Então, aquela ali era a verdade visitando aquele senhor que estava sendo informado naquele instante, aquele espírito, que ele não possuía mais nada de coisa material. Isso acontece todos os dias em vários e vários lugares do planeta. Pessoas que juntam muito, que não vivem, para depois deixar aí, para trazer problemas para a sucessão, para herdeiros, para rolamento de bens, enfim, as coisas próprias do direito de família. Nós esquecemos de viver, porque nós colocamos sempre a nossa felicidade naquilo que a gente imagina que é a coisa mais importante. Isso vai acontecer, por exemplo, com aquele que usa as bebidas alcoólicas, quer dizer, a felicidade dele é o copo de vinho, o copo de cachaça, o copo de uísque ou qualquer outra bebida. Sobre isso, o Espírito Humberto de Campos tem uma mensagem muito linda, que ele diz, ele conta como se fosse uma lenda, quando Noé, no barco, aquele barco que todos reuniram os animais, os casais de animais, ali naquele momento do dilúvio. Então, os animais foram reunidos, e a gente conhece essa passagem bíblica, e dentre as coisas que Noé amealhou, juntou, para depois trazer à terra, existiam também mudas de parreira. E quando ele estava juntando aquelas mudas de parreira, no trabalho realizado, na história trazida por Humberto de Campos, que um espírito muito equivocado disse a ele assim: cuidado com essas parreiras, porque eu posso inocular nelas, nos frutos, algo que vai trazer muitos prejuízos à humanidade. E, nas palavras de Humberto de Campos, realmente as coisas aconteceram assim. E outros elementos animais se juntaram a esse, por isso que também na história diz que quando as pessoas bebem em demasia, elas ficam parecidas com macacos, ficam parecidas com feras, ficam parecidas com animais que não são animais que as pessoas poderiam se assemelhar a eles. Então, isso é a história trazida por Humberto de Campos. Da mesma maneira, quando a pessoa coloca o seu coração nas questões de poder. Então, ela faz tudo para ter poder. Ela faz tudo para ter a glória. Ela faz tudo para ter dinheiro. Ela faz tudo com relação ao sexo desviado ou desequilibrado. Enfim, nós estamos colocando os nossos corações onde estão os nossos desejos. E aí as coisas se complicam bastante. Porque a felicidade, nas informações trazidas pela codificação da doutrina espírita, e também nós já falamos diversas vezes,
no aspecto material, a posse do necessário. E é tão bom quando a gente chega à conclusão que a gente não precisa de mais nada, que tudo que a gente tem já é bastante, porque tira-se, parece que um peso da nossa alma, da nossa consciência. Nós tínhamos uma parenta e ela tinha uma certa condição financeira e ela nos dizia assim: eu não tenho mais nada, tudo que eu tinha já dei, agora eu só tenho uma cama porque eu preciso de dormir em algum lugar, e eu tenho uma mala, porque como ela tinha vários filhos, de vez em quando eu vou para a casa de outro filho, que lá também tem uma cama, e aí eu levo algumas coisas dentro dessa mala. E depois ela completava assim: eu tenho esse brinco, mas esse brinco não é meu, porque esse brinco eu já dei para a neta, não sei qual. Então, quer dizer, era uma pessoa afável, de bem com a vida, os filhos foram partindo para o plano espiritual, ela nunca reclamou, porque ela sabia que um dia ia se encontrar com eles. Não era espírita, era muito católica, mas foi um exemplo de vida mesmo para aqueles que ainda não conseguiram se desapegar das coisas de ordem material. Então, Kardec diz que a felicidade no aspecto material é a posse do necessário. Aí, se a gente achar que sempre precisa ter mais alguma coisa, a gente vai sempre estar correndo atrás de algo que muitas vezes não vamos conseguir adquirir, não conseguiremos ter, e ficaremos então frustrados, decepcionados, porque não conseguimos. E ele fala que no aspecto moral é a paz da consciência. É isso que está falando o Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, capítulo 17, que nós estamos iniciando. E também na codificação da doutrina, nós aprendemos que todos os espíritos, olha que bênção, que maravilha é a orientação trazida pelo Espiritismo. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, no sentido de nada saberem. Portanto, aquele grande intelectual, aquele grande cientista, aquela pessoa que tem uma profissão mais simples, todos foram criados da mesma maneira. Mas também aquele que está à margem da sociedade, aquele também foi criado da mesma maneira. Simples e ignorantes, no sentido de nada sabermos. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, nos dotou de inteligência e livre-arbítrio. Aí é que vai fazer a diferença. Porque quando nós temos inteligência, nós pensamos. E quando nós pensamos, nós escolhemos. E a escolha é que é feita equivocada. Daí, quando nós escolhemos mal, praticamos o ato equivocado, vamos ter que repetir a lição. Numa exemplificação muito modesta, se nós sairmos agora, todo mundo aqui faz agora, nós vamos para Anápolis. Todo mundo vai pegar para cá, Anápolis. Mas, de repente, a gente se equivoca e pega para Itumbiara. O que vai acontecer? Tem que voltar, não tem gente? Não tem jeito de ir para Anápolis passando por Itumbiara. Vai ter que voltar. Então, nós vamos ter que voltar à estrada. Começar tudo de novo. Os percalços existirão dentro desse roteiro que nós programamos para ir para Anápolis. Atrasamos. A nossa viagem ficou atrasada, porque nós perdemos a oportunidade, poderia chegar em meia hora, nós vamos gastar 1h30 para chegar. Mas nós vamos voltar e vamos conseguir chegar em Anápolis. E se nós formos diligentes, nós vamos chegar mais depressa. Quer dizer, se observarmos se o carro está bem, se está tudo certinho, se não houver nenhum transtorno na estrada, nós vamos chegar mais depressa. Então, isso é o processo da reencarnação. A reencarnação vem para que a gente conserte aquilo que a gente se equivocou em passado. E nós nos equivocamos muito até hoje. E muitas vezes nós deixamos as nossas pendências, as nossas questões por conta de terceiros. Querem ver como é que a gente faz isso por conta de terceiros? A gente telefona, manda um WhatsApp, uma mensagem, fala assim: reza para mim, eu estou tão doente, não posso ir lá no centro espírita hoje não, que eu estou tão doente. Ele não sabe como é que o outro que está recebendo aquela mensagem está. E às vezes o outro pode estar até mais doente do que aquele e está ali na casa espírita. Então nós terceirizamos a nossa súplica, a nossa rogativa e a nossa vontade de transformação moral. Passamos para terceiros. E da mesma maneira, por exemplo, a gente estava observando aqui o trabalho do passe.
Nós temos falado muito, mudamos o passe, ficou muito bom, da importância das pessoas estarem harmonizadas e sintonizadas com o passe. Porque se eu estiver pensando, agora eu vou para casa, vou fazer almoço, passar no supermercado, esse passe é um passe teflon. Dona de casa sabe o que é panela teflon, né? É aquela que não prega. E a gente, o passista, ele percebe a vibração daquele que está recebendo o passe. De vez em quando a gente fala para alguém assim, esse passe realmente foi bem recebido, quer dizer, a pessoa estava sintonizada com a espiritualidade amiga. É um tempo tão curto, tão pouco, e aí a gente vê, embora a gente esteja falando sempre, depois que iniciamos o passe, por favor, não entre para tomar o passe, pode entrar para a palestra, porque às vezes chegou depois, mas para o passe é para uma questão de sintonia, uma questão de disciplina, uma questão de respeito àquele que está já sentado. Então é importante que a pessoa já esteja no local, naquele momento em que ela vai tomar o passe, sintonizada com a espiritualidade amiga. Porque os amigos espirituais, eles nos atendem em qualquer situação. Não há necessidade da gente ir à igreja católica, evangélica, centro espírita, em qualquer situação. Porque Jesus diz, entra para o teu quarto e ora em silêncio. É evidente que quando nós nos reunimos mais pessoas, a sintonia é maior, o amparo é maior, mesmo porque uma casa espírita, ela tem uma proteção espiritual muito destacada. Então há necessidade, nesse sentido, de observarmos que os espíritos estão aqui para nos auxiliar, porque o centro espírita, ao mesmo tempo que ele é uma escola, ele é um hospital. E quando a gente vai à escola, a gente vai para aprender. Mas esse aprendizado, se a gente não sair daqui, não fizer a lição de casa, não adiantou. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa que o Brasil tem 35 milhões de analfabetos funcionais. Sabe o que é isso? 35 milhões de pessoas que formaram em alguma coisa e não são profissional naquela área porque elas não dão conta de fazer aquele serviço. Elas não sabem fazer. Como é que está a dificuldade? Está ali na base, porque ela não aprendeu a ler. E se a pessoa não aprende a ler, ela não dá conta de ler depois e interpretar o que ela leu. Então é um problema muito complicado. 35 milhões de analfabetos funcionais. E se nós sairmos daqui e não fizermos o dever de casa com relação à doutrina espírita, nós estamos sendo analfabetos espirituais. Quer dizer, a gente viu, escutou, mas saiu daqui e continua do mesmo jeito. E o número enorme de pessoas que não conseguem assimilar a orientação trazida pela doutrina espírita. Muitos anos passou pela nossa casa um rapaz, e ele se dizia muito intelectualizado, um cientista, uma pessoa muito preparada, e ele nos falava assim, eu não entendo essa lei de evolução. Olha, como eu não entendi a lei de evolução. Como que a pessoa evolui? Mas tem que reencarnar para evoluir. Evolui também no plano espiritual. Evolui as pessoas, com as pessoas que estão próximas, porque essas pessoas têm um motivo para estar próximas de nós. Ele não entendia a lei da evolução. Por quê? Porque ele não entendia a misericórdia de Deus e ele não entendia a reencarnação. Então, se não entender nada disso, não vai realmente entender a lei da evolução. Quando a gente estuda no livro dos médiuns, um capítulo que chama do método. Então Kardec está ensinando como é que se estuda a doutrina espírita. E ele começa dizendo assim, o estudo da doutrina espírita é para aquelas pessoas que acreditam no espírito. Porque se você não acreditar no espírito ou não acreditar na alma, porque na codificação existe uma diferença entre alma e espírito, você não adianta você passar para essa pessoa a reencarnação, o processo da evolução, o processo da lei de ação e reação, porque ela não vai entender. Como todos nós entendemos a existência da alma, evidentemente que nós temos mais habilidade, mais facilidade para entender a doutrina espírita. E o que é a doutrina espírita? Qual que é a proposta da doutrina espírita para as suas criaturas? É o evoluir sempre, do nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre, esta é a lei. Essa evolução se fará no plano espiritual, mas sobretudo na matéria, na convivência
de uns para com os outros. Porque para a pessoa conviver bem com aquele que é bom, é muito fácil. O difícil é a gente tolerar ou aturar aquele que é o nó cego da nossa vida, e quem tem um nó cego só já está satisfeito, porque tem gente que tem vários nós cegos na vida. Conviver com Francisco Cândido Xavier, olha que maravilha, né? Fácil demais. Conviver com Divaldo, olha que beleza, né? Uma pessoa que tem sempre a acrescentar, a nos dizer algo que vai enriquecer o nosso espírito, mas vai conviver com aquela pessoa que reclama de tudo, que está tudo difícil, que está tudo ruim, reclama do calor, reclama do frio, reclama disso, do trânsito, do governo, e por aí vai, né? Reclama da comida, reclama de tudo, vai conviver com ela. Então há necessidade de uma dose de paciência muito grande para conviver com uma pessoa assim. Mas aí é que está o nosso mérito, quando a gente consegue conviver bem com essas pessoas. E conviver bem não é quer dizer pensando assim, nossa, por que não morre logo, né, para me deixar livre? Porque mesmo depois de desencarnado, o problema continua, porque o espírito perdeu só o corpo, o espírito continua. E muitas vezes vai acontecer como esse que a gente estava falando, que, embora desencarnado, imaginava que era o dono da fazenda, o dono do gado, o dono do carro, o dono de todas as coisas. Então, nós fazemos muita confusão com relação a isso e imaginamos que, para viver bem na Terra, a gente tem que estar com todas os nossos ideários, os nossos desejos, os nossos planejamentos em dia. E, muitas vezes, é na situação de dificuldade que está o mérito, e é ali que a gente vai aurir o benefício com relação à dificuldade que estejamos vivendo. Humberto de Campos conta uma história que mostra bem como é que é a nossa percepção com relação à vida. Humberto de Campos foi um espírito, aliás, ele foi um escritor, enquanto encarnado, foi um dos maiores escritores que o Brasil teve, membro da Academia Brasileira de Letras, e autodidata, aprendeu sozinho, com muita, já o espírito sabia, né? Com muita dificuldade, menino muito pobre, e depois, quando ele vai para o plano espiritual, ele começa a escrever pelo lápis iluminado de Francisco Cândido Xavier. As obras dele podem ser conferidas, sobretudo um livro que se chama Brasil, Coração do Mundo, que ele vai contar a história do Brasil à luz da doutrina espírita, à luz do espiritismo, e também Boa Nova, que ele vai contar a história do cristianismo primitivo. Mas ele tem muitas e muitas histórias muito interessantes, e todas elas com cunho para nos trazer o aprendizado, porque essa é a proposta mesmo da doutrina, nos orientar, nos ensinar. E aí ele conta a história de uma mãe que tinha 2 filhos. E ela, um dos filhos, com muito problema de saúde. O menino não andava, era inválido, muito debilitado, muito raquítico, sempre com muitas limitações, muito frágil. E o outro filho, que era jovem, forte, vigoroso, baladeiro e outras coisas mais. E ela, com muita pena do filho enfermo. E ela, então, vai a um mentor espiritual pedir orientação, pedir ajuda para esse filho enfermo. E chegando lá, ela conversa com o mentor e diz a ele que tinha ido porque estava com um filho muito doente e queria a melhora dele, que ele se recuperasse um pouco, fortalecesse mais. E narrou como é que era a situação do filho. E esse mentor espiritual diz a ela assim, mas a senhora tem outro filho? Ela falou, tenho, mas o outro é vigoroso, o outro é impulsivo, ele gosta muito da vida, passeia muito, se diverte muito. O outro não está precisando de ajuda nenhuma, não. Na inocência dela, né? Não está precisando de ajuda nenhuma, não. E então o mentor diz a ela, mas a senhora se engana. Como é que é a personalidade do primeiro, né? Do enfermo? Ela fala assim, ele é dócil, está sempre resignado, reza muito, paciente, ele não reclama de nada, não blasfema, não lastima. Está lá aquela coisa lá na cama, mas é uma pessoa tranquila. E o outro? Não, o outro, nossa, mas ele tem uma personalidade forte. Qualquer coisa ele fica nervoso, fica bravo, reclama, xinga, bate se for preciso. E o mentor disse, então a senhora está fazendo o pleito errado, quer dizer, o pedido errado. Esse que está na cama, enfermo,
ele já está recebendo as bênçãos do Senhor. Pela resignação, já está pagando a conta que em determinado momento ele fez no plano espiritual. O que precisa mesmo de ajuda é esse impulsivo, porque esse é que está totalmente equivocado. E quando nós estamos equivocados em algum momento da nossa vida, a gente vai ter que pagar essa conta. Conta o André Luiz que, quando eles estavam no plano espiritual, eles se encontraram com dois amigos, dois espíritos, muito já bem mais elevados do que eles. E esses dois espíritos faziam toda a ajuda, serviam as pessoas, oravam, tudo o que precisava esses dois espíritos faziam. E num determinado momento, esses dois espíritos foram também pleitear uma melhoria, uma subida para o plano espiritual superior. E o mentor que os atendia disse assim: mas nós precisamos, que não passa nada, na lei de Deus não passa, a justiça de Deus é perfeita. Nós precisamos verificar se não existe nenhum débito, uma continha para trás, se não tem nada no cartório lá sujando o nome. Temos que olhar para trás para ver se não tem nada, se o nome não está sujo lá no cartório. Vamos verificar? Isso era 1900, por esse 1900 e pouco, quando saíram as obras do Chico. E foram descendo o tempo, chegaram no século XV, 5 séculos antes. E ali, no século XV, existiam algumas manchas com relação ao comportamento desses dois espíritos. E eles então puxaram aquele computador de última geração que já existia lá naquela época, para saber qual que era o delito que eles haviam praticado. E o mentor espiritual então diz a ele assim: na época que Joana d'Arc, 1400 e pouco, na época que Joana d'Arc conquistou Orleans, uma cidade da França, naquelas batalhas que libertou a França do jugo inglês, uma guerra que já durava 100 anos, naquela batalha que Joana d'Arc ganhou Orleans, portanto a França começou a ganhar a guerra, vocês dois estavam do lado do exército da Joana d'Arc. Porém, vocês foram muito ferozes naquele momento, porque vocês, além de matar as pessoas, vocês ainda as jogavam de despenhadeiros. Então, elas caíam lá embaixo, quer dizer, a atrocidade que foram feitas naquele período. Então, vocês não vão poder subir. Vocês vão ter que reencarnar novamente para pagar a conta que vocês fizeram lá no século XV. Pode escolher, mas olha que maravilha, pode escolher o tipo de pena que vocês querem sofrer. Quer dizer, ainda deu essa oportunidade. E eles escolheram que trabalhariam na aviação, e aí subentende-se que haveria um acidente aéreo, e eles desencarnariam. E o André Luiz completa esse ensinamento, nos dizendo sobre os desastres, sobre os karmas coletivos. Quer dizer, quando reúne muita gente num lugar só, e aí muitos pagam aquela conta que eles haviam feito em vidas anteriores. Mas nada passa desapercebido pela misericórdia divina, nem os nossos equívocos e também nem as nossas virtudes. E o momento agora é o momento da virtude, de fazer a boa escolha, e a boa escolha a gente faz se apegando a Jesus, através da oração, através da prática do bem, através da caridade, no entendimento trazido pela codificação, da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. Quando nós realizamos esse trabalho, verdadeiramente nós estaremos palmilhando, caminhando para sermos um homem de bem. E no trabalho da codificação diz que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. Falou primeiro em justiça. Então, lei de justiça, amor e caridade. Quando a gente pugna, quando a gente pede alguma coisa mais para a gente do que para o outro, a gente está sendo injusto até na nossa solicitação para com Deus. Então, a lei de justiça, amor e caridade. Se a gente tiver isso aí em mente, a vida vai ficar mais fácil, e a nossa vida facilitando, o planeta também facilitará.
Que Jesus nos abençoe, muita paz. Nós continuamos buscando a presença da espiritualidade amiga, pedindo amparo para todos que vieram, encarnados, desencarnados, aqui que nos encontramos.